Gente, o caso de hoje é mais um caso onde a vítima é uma mulher. E de verdade, antes de contar casos criminais aqui na internet, eu não tinha a menor ideia de como as mulheres são maltratadas nesse mundão aí afora. Eu sei que eu tenho um público feminino muito grande aqui no meu canal, então eu vou fazer um apelo logo agora no começo do vídeo. Por favor, se protejam. Não aceitem nunca nenhum tipo de violência, seja ela psicológica ou física, porque às vezes começa com um xingamento, depois evolui para alguns beliscões e quando vamos perceber, algo muito pior pode acontecer. A verdade é que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas quando menos esperamos, o pior acaba acontecendo. Então, por favor, se você estiver sofrendo qualquer tipo de violência dentro de casa, procure ajuda o quanto antes. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Eu sempre me emociono com esse tipo de caso porque eu tenho 3 irmãs, eu sou o único homem na família, 2 das minhas irmãs são mais velhas e já são casadas, então eu fico um pouco mais tranquilo, mas eu tenho uma caçula ainda de 13 anos, que eu fico sempre de olho nela porque nunca podemos confiar em ninguém, né? Essa que é a verdade. Enfim, desculpa se eu me alonguei muito aqui no início do vídeo, mas é só por cuidado mesmo com vocês. Mas agora vamos ao que interessa, né? E bora pro caso de hoje. Valentina Tres Palacios foi uma DJ colombiana de 23 anos de idade. O caso é bem recente, não se tem muitas informações sobre a infância e também a adolescência da Valentina. O que se sabe é que ela sempre foi uma jovem dedicada e o seu sonho era alcançar fama internacional. A Valentina era filha de uma mulher chamada Laura Hidalgo e tinha 2 irmãos, chamados Sebastian e Daniel. Eu não encontrei informações sobre o pai da jovem, mas o que se sabe é que, embora fosse de origem humilde, toda a família tinha muita ambição. E, inclusive, a mãe da Valentina acreditava que com o potencial de sua filha como DJ, eles iriam mudar de vida rapidamente. Quando estava com 19 anos de idade, a Valentina começou a se destacar bastante nas casas noturnas e festivais da região. Todos diziam que ela era a melhor DJ da Colômbia. Uma coisa que ajudou muito a jovem a se destacar foi a sua beleza estonteante e o seu carisma que transparecia de longe. Quase todos os homens da cidade queriam namorar com a jovem. Mas nessa época, o seu coração estava comprometido com um homem chamado Pablo Silva. Os dois namoraram por cerca de 3 anos, e o relacionamento acabou quando a Valentina conheceu um americano que estava passando férias na Colômbia. Como já é de se imaginar, o Pablo não ficou nada feliz com o fim do relacionamento. Mas a verdade é que a Valentina não dava a mínima, porque ela tinha certeza que o seu namoro com o americano mudaria a sua vida e abriria muitas portas para a jovem. John Nelson Poulos era um homem comum. Ele, na verdade, tinha uma beleza mediana e não costumava chamar a atenção das mulheres no geral. Na época dos fatos, o homem tinha 35 anos de idade e trabalhava no setor financeiro de uma empresa norte-americana. De qualquer forma, a Valentina se sentiu atraída quase que imediatamente pelo John, e ele também ficou encantado com a jovem. Os dois começaram a namorar e, embora o John morasse em Wisconsin, nos Estados Unidos, e a Valentina em Bogotá, na Colômbia, a distância não foi um problema para o casal. Eles viviam viajando para encontrar um ao outro e também faziam muitas viagens internacionais juntos. Valentina parecia finalmente ter alcançado seus objetivos e estava tendo uma vida dos sonhos. Era viagens para o México, Estados Unidos e Europa, e os dois pareciam um casal perfeito que se amavam e se davam muito bem. O John fazia várias surpresas para a jovem, a presenteando com tudo que uma mulher poderia querer. Finalmente, a Valentina estava experimentando a vida que sempre sonhou. Só que esse mar de rosas tinha muitos espinhos que a jovem logo iria descobrir. Em paralelo a tudo isso, ela continuava o seu trabalho como DJ. Evidentemente, o namoro com o John deu uma turbinada em sua agenda de trabalhos e realmente abriu muitas portas para ela, tanto que ela chegou a se apresentar em casas noturnas dos Estados Unidos com a ajuda do namorado.
Nessa época, pessoal, a menina havia explodido. Depois dos Estados Unidos, ela se apresentou também no México, no Chile e até mesmo aqui no Brasil. O seu próximo objetivo agora era tocar em casas noturnas da Europa, principalmente na Espanha e em Portugal, onde ela tinha muitos amigos. A família da jovem estava muito orgulhosa dela e nessa altura ela já conseguia proporcionar uma vida melhor para sua mãe e seus irmãos. Em janeiro de 2023, o casal Valentina e John decidiram que era o momento de dar um passo adiante em seu relacionamento. O John então pediu a jovem em casamento, e os dois ficaram noivos. A Valentina acreditava que depois que se casassem, provavelmente ela e sua família se mudariam para os Estados Unidos. E ela estava mesmo muito feliz com essa possibilidade, porque seria um super upgrade para sua carreira mudar para a América do Norte. Afinal, ela poderia se apresentar muito mais vezes em casas noturnas americanas e o faturamento seria todo em dólar. Só que tinha alguma coisa muito estranha nessa história, porque embora a Valentina já tivesse viajado com o John para os Estados Unidos, ela nunca tinha conhecido a família dele, e nem mesmo ido até a sua casa. Todas as vezes que iam para os Estados Unidos, eles ficavam hospedados em hotéis, e sempre no estado do Texas, onde ele dizia que morava. Embora a gente já saiba que é mentira, porque como eu disse para vocês, ele morava em Wisconsin e não no Texas. Mas enfim, ele sempre dava uma desculpa para Valentina e ela meio que aceitava tudo como era mesmo desconfiando de que tinha alguma mentira aí no meio. Mas diferentemente das expectativas da Valentina, assim que os dois noivaram, o John anunciou que se mudaria para Bogotá, capital da Colômbia, e que eles finalmente poderiam morar juntos, só que na Colômbia e não nos Estados Unidos. Ele disse que tinha conseguido um trabalho totalmente home office, onde faria a gestão financeira de alguns clientes importantes, e como seu salário continuaria sendo em dólares americanos, ele poderia trabalhar de qualquer lugar do mundo. Ele explicou ainda que seria muito vantajoso para o casal morar na Colômbia, pois eles desfrutariam de um privilégio chamado câmbio, porque a moeda norte-americana valeria muito mais na Colômbia. Então eles poderiam ter uma vida muito melhor ali em Bogotá do que nos Estados Unidos, por conta desta vantagem cambial. Então no dia 19 de janeiro de 2023, o John Poulos alugou um apartamento em Bogotá e disse para a Valentina que ela já poderia ir morar com ele, porque logo mais os dois já se casariam mesmo, então nada mais que natural, né, que os dois morassem juntos. Bom, naquele mesmo dia, a Valentina foi para o apartamento do John e disse para sua mãe que até o final de semana ela voltaria junto de seu noivo para buscar o restante das suas coisas. No dia seguinte, portanto dia 20 de janeiro de 2023, a Valentina foi junto do seu noivo até a casa da sua mãe e pegou o restante dos seus pertences. A única coisa que ficou para trás foi a gatinha da jovem. Ela não quis levar o animal porque provavelmente ela e seu noivo passariam muito tempo fora de casa viajando e não queria que a gatinha se sentisse sozinha, por isso ela decidiu deixar o animal com a sua mãe. No sábado, dia 21 de janeiro de 2023, a Valentina mandou um vídeo para sua mãe. Ela estava se divertindo indo de uma casa noturna para outra, para se apresentar. Nesse dia, ela se apresentaria em pelo menos 3 casas noturnas da cidade. A mãe da jovem não sabia, mas aquele vídeo seria a última vez que veria sua filha com vida. No dia seguinte, portanto domingo, 22 de janeiro de 2023, o ex-namorado da Valentina, o Pablo, ligou para sua ex-sogra e informou que a jovem havia falecido e que seu corpo tinha sido encontrado em uma lixeira perto do aeroporto internacional Eldorado de Bogotá. Inicialmente, a mãe da jovem achou que era algum tipo de trote, ou que o Pablo estivesse tentando de alguma forma extorquir a família, já que com certeza ele já sabia da atual condição financeira da Valentina. A Laura, mãe da jovem, desligou na cara do Pablo e ligou imediatamente para o celular da Valentina, e foi quando a chamada caiu na caixa postal que ela percebeu que o Pablo poderia estar falando a verdade. Então ela foi diretamente para a delegacia para entender o que estava acontecendo. Chegando lá, os policiais informaram a ela que na madrugada do dia 21 para o dia 22, um homem que estava em busca de reciclagem
abriu a lixeira que ficava próxima ao aeroporto e encontrou uma mala. Ele puxou essa mala para fora da lixeira e teve um enorme susto ao perceber que tinha uma cabeça para fora do zíper. Eu não posso colocar a foto aqui, mas eu vou tentar explicar para vocês porque sim, eu vi a foto. Tem no Google e não, eu não recomendo que vocês vejam porque é bem pesada. Mas assim, só para vocês entenderem, o corpo estava todo para dentro da mala e na parte de cima o zíper estava aberto, então o pescoço passava por aquela abertura e a cabeça ficava para fora da mala, exposta mesmo, sabe? Bom, a mãe da jovem tentou imediatamente contato com o John, noivo da sua filha, porque sabia que os dois estavam juntos na noite passada, mas o celular dele estava desligado. Primeiramente, ela pensou que poderia ter acontecido algo de ruim com ele também. Ela até disse para os policiais que temia que a sua filha e seu genro tivessem sido vítimas de alguma tentativa de assalto ou sequestro. Só que a polícia não acreditava muito nessa hipótese. Os oficiais então pediram para ela tentar entrar em contato através das redes sociais com o seu genro. E foi nesse momento em que ela descobriu que ele tinha bloqueado ela em todas as redes sociais. E agora ela não achava mais que o John poderia ser uma vítima igual a sua filha, mas sim o seu algoz. A polícia então passou a considerar o John como o principal suspeito do assassinato da Valentina Tres Palacios e começaram imediatamente uma busca pelo paradeiro do jovem. Enquanto isso, uma outra equipe tentava fazer uma reconstituição das últimas horas de vida da jovem. A primeira coisa que eles descobriram foi que no momento em que o corpo da DJ foi encontrado, o John estava desembarcando no Panamá. Na segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023, saiu o resultado da autópsia, e com isso foi possível afirmar que a jovem foi espancada e em seguida asfixiada até a morte. Ela apresentava hematomas por todo o corpo, mas sem dúvidas, um dos golpes mais cruéis que ela recebeu foi um chute na região do tórax que foi tão forte que fez com que a sua prótese de silicone saísse para fora do seu seio. Vocês conseguem imaginar isso? Deve ter estourado tudo, né? Outra coisa que foi descoberta pela equipe de investigadores é que o John havia contratado um investigador particular para ficar de olho na Valentina enquanto ele não estava na Colômbia. Inclusive, ele também já tinha contratado investigadores em outros países para seguir os passos da jovem enquanto ela se apresentava em casas noturnas no Chile e também no Brasil. Ou seja, ele era extremamente ciumento e obcecado pela namorada. A polícia também colheu o depoimento de um motorista de Uber que teria levado o casal de uma casa noturna para outra. Esse motorista, gente, disse que quando a Valentina solicitou a corrida, ela mandou uma mensagem no chat do aplicativo pedindo ajuda e dizendo que estava em perigo. Mas ao entrar no veículo junto com o seu namorado, ela disse que tinha mandado aquela mensagem antes de encontrar o seu namorado, porque achava que tinha alguém a seguindo, mas que agora que ela estava com o John, ela já estava em segurança. O motorista disse que ainda parou o carro, se virou para o banco de trás, olhou bem nos olhos da Valentina e disse: "Tem certeza que você está bem? Se precisar de qualquer coisa, pode me falar." Mas ela sorriu para ele e disse que estava tudo bem e abraçou o seu noivo. Sabendo de tudo isso, as autoridades colombianas solicitaram às autoridades do Panamá para que capturassem e extraditassem o John de volta para Bogotá. No dia 24 de janeiro de 2023, as autoridades do Panamá capturaram um homem que estava prestes a embarcar em um voo com destino a Istambul, na Turquia. Mas inicialmente ele se recusou a falar e então ficou preso preventivamente até que as investigações terminassem. No dia 25 de janeiro de 2023, o celular da Valentina foi encontrado em uma lata de lixo no aeroporto do Panamá. As autoridades verificaram as câmeras de segurança e ficou comprovado que quem descartou o aparelho na lixeira foi realmente o John. Quando o John finalmente resolveu prestar o seu depoimento para os oficiais, ele disse que era inocente e que estava correndo risco de vida. Segundo John, quando ele conheceu a Valentina, ele percebeu que ela tinha grandes sonhos e então apresentou para ela uma forma de ganhar dinheiro fácil e rápido. Ainda de acordo com essa declaração,
eles estavam envolvidos com a máfia mexicana. E como prova disso, ele ressaltou que tanto ele como a Valentina só trabalhavam com dinheiro vivo. Ele ainda disse que a Valentina tinha irritado os mexicanos e eles tinham feito aquilo com ela. Ele disse também que estava correndo perigo de vida e por isso saiu da Colômbia com destino ao Panamá, e do Panamá ele iria para a Turquia e da Turquia ele pretendia se esconder no Brasil. Todo esse rolê seria para despistar os mexicanos. Ele inclusive apresentou todas as passagens compradas em seu nome e disse que inicialmente não disse nada, pois estava com medo de abrir a boca e irritar mais ainda os mafiosos. Essa história parece convincente? Sim, mas existem algumas lacunas que não foram explicadas. Por exemplo, a mala em que a Valentina foi encontrada pertencia ao John. Eu vou colocar aqui uma foto dele com a mala e vou pôr aqui um esboço dessa mala dentro da lixeira. Eu não posso mostrar tudo para vocês porque, né, senão esse vídeo cai, mas eu vou colocar um pedacinho para vocês entenderem do que eu tô falando. Como vocês podem ver, sim, era a mesma mala. Além disso, ele também estava com um arranhão no rosto que parecia ser uma marca de defesa. Os policiais acreditavam que aquela marca havia sido feita pela Valentina, enquanto ela se defendia do ataque que custou a sua vida. Tem também o fato dele ter mentido sobre a sua origem, afinal ele disse para toda a família da Valentina que ele era texano, mas na verdade ele nasceu e foi criado em Wisconsin. A defesa do John alegou que todas as mentiras foram contadas para a família da Valentina não saber no que eles estavam envolvidos, mas segundo a defesa, a Valentina sabia de tudo e estava ciente do perigo. Mas agora, pessoal, é que vem a maior reviravolta de todas. Quando esses casos caem na mídia, muita coisa que está embaixo do tapete acaba surgindo. E eis que nesse momento surge uma mulher chamada Ashley Poulos. E essa mulher é nada mais, nada menos que a esposa do John, com quem ele tem 3 filhos. A Ashley deu uma entrevista onde revelou que estava em um processo de divórcio litigioso com o John, mas que achava que seria importante falar um pouco sobre o seu casamento com o homem. Ela disse que se casou com o John em 2009 e que os dois tinham uma vida de classe média alta em Franklin, uma cidade pertencente ao condado de Milwaukee, no estado norte-americano de Wisconsin. Contou ainda que o marido sempre foi abusivo com ela e que descobriu por mais de uma vez que ele usava o dinheiro da família para contratar investigadores para segui-la. O filho mais velho do casal teve câncer e por isso a Ashley precisou abandonar o emprego e se dedicar ao tratamento de seu filho, o que fez com que o John tivesse cada vez mais ciúmes dela com o seu próprio filho. Ele não aceitava de maneira nenhuma que a sua mulher desse mais atenção ao filho do que ao marido. Em 2021, ele transferiu todo o patrimônio do casal para uma offshore. Segundo ele, essa manobra era para proteger o espólio do casal de impostos. Depois disso, a Ashley pediu o divórcio e se viu com 3 crianças para criar sem nenhum centavo no bolso. O John não aceitou assinar o divórcio, mas saiu de casa e disse que se mudaria para o Texas. Porém, através de um e-mail que ela tinha acesso, ela descobriu que o John havia comprado uma passagem para a Turquia. E desde então, ela ficava acompanhando os cartões de embarque serem emitidos para o Brasil, Chile, Colômbia e Europa. Todas as passagens eram compradas com o espólio do casal que estava no exterior e que ela jamais teria acesso novamente. Ela finalizou sua entrevista dizendo que não sabia nada sobre ele estar envolvido com a máfia mexicana e que sentia muito pela família da Valentina. A promotoria do caso pediu várias análises psiquiátricas para o John, mas todas voltaram como inconclusivas. O que se acredita é que ele tenha traços de psicopatia, mas de qualquer forma ele foi considerado apto a ser julgado pelos seus atos. E a promotoria do caso está pedindo no mínimo 30 anos de prisão pelo assassinato da Valentina Tres Palacios. Como o John se considerou inocente de todas as acusações, ele vai ter que passar por um julgamento que ainda não começou,
Como eu disse para vocês, é um caso muito recente, então ainda não deu tempo de ser feito o julgamento. Mas eu quis trazer para vocês de qualquer forma porque eu acho que as investigações já estão bem adiantadas. E é claro que quando sair o veredito, eu volto para atualizar vocês. Agora sim, levando em conta todo o histórico do John, vocês acreditam que ele seja realmente o culpado por tirar a vida da Valentina? Ou vocês acham que ele realmente falou a verdade quando disse que foram os mexicanos? O mais curioso é que ele pretendia se refugiar aqui no Brasil. Já pensou, gente? Meu Deus do céu! E assim, vocês sabem que eu tenho um compromisso muito grande com a imparcialidade, principalmente em casos como este que ainda não foi julgado. Então eu vou deixar aí o benefício da dúvida pro John, né? Vai que eles conseguem aí provar que realmente foram os mexicanos, né? Eu não acho que seja uma teoria tão maluca assim, mas eu acho pouco provável, mas vamos esperar para ver, né? O que vocês acham, gente? Deixa aqui para mim nos comentários a sua opinião sobre esse caso. E se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.